RB no Catar. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast RB no Catar. Estamos chegando com o 4º episódio do programa que conta todos os detalhes da Copa do Mundo do Catar, que vem aí, hein? Estamos a menos de 3 meses do início do Mundial. E nessa semana, como sempre, muitas atrações esperando por você com o nosso timaço, todo o time de esportes da Rádio Bandeirantes, para levar a você as informações da Copa do Mundo, da seleção brasileira, dos adversários do time do Brasil. Você, a partir de agora, vai ficar muito bem informado sobre Copa do Mundo. Com o nosso time que já está prontinho, a postos, você que nos acompanha pelas ondas do rádio, dentro do mundo dos esportes com o Fernandinho Fernandes e nas plataformas digitais da Rádio Bandeirantes. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, no agregador de conteúdo, no Spotify, no Deezer, no Google Music, Apple Music, no site radiobandeirantes.com.br. Todos os caminhos para você ficar bem informado sobre este grande evento que vem aí. E para começar, para a gente abrir esta 4ª edição do podcast RB no Catar, informações da seleção brasileira. Mês importante, mês do último amistoso ou dos 2 últimos amistosos da seleção brasileira antes da convocação final. E quem está monitorando isso tudo é o Alexandre Pretzel. Diz aí, Pretzel. Grande abraço, Capri. Abraço para todo mundo que nos acompanha. Daqui 7 dias, dia 9, tem a convocação da seleção para os 2 amistosos finais antes da Copa, antes da convocação final. Jogos contra Gana e Tunísia, dias 23 e 27 de setembro. Então, na próxima sexta, já dentro do podcast, a gente vai trazer a lista do Tite, que será anunciada às 11 da manhã da próxima sexta-feira. E é óbvio que a expectativa é por nomes diferentes. Então o Pedro, depois de mais uma boa atuação na Libertadores da América, é considerado aí nome garantido, pelo menos pelo que a gente tem acompanhado e tem se informado dos bastidores. O Pedro deve estar na lista. Outros nomes novos? Talvez, mas eu diria que o Pedro me parece que é nome certeiro na próxima lista para a seleção brasileira. Só para lembrar, fechou a janela de transferência agora no dia 1º, e aí nós tivemos jogadores que provavelmente estarão na Copa, alguns estarão, que trocaram de time. Paquetá saiu do Lyon para o West Ham. Será que foi bom? Vai para a Premier League, onde já está o Gabriel Jesus, que saiu do time do Manchester City para o Arsenal e já está arrebentando no início da competição, com o Arsenal com 100% de aproveitamento. Aí tivemos o Casemiro, surpreendentemente trocando o Real Madrid pelo Manchester United, que recebeu também o Antony, que saiu por 100 milhões de euros do Ajax para o próprio Manchester. Rafinha, Leeds United para o Barcelona. Richarlison, do Everton para o Tottenham. Então, jogadores importantes que estarão no Mundial, né, que trocaram de clube nessa janela. Afinal, isso é bom ou é ruim? Para alguns, zona de conforto, que já estão com o pé na Copa. Para outros, como o próprio Arthur, que saiu, por exemplo, da Juventus de Turim, do ostracismo, para o empréstimo para o Liverpool. Para ele pode ter sido bom. De repente, ele coloca uma pulga atrás da orelha do Tite, jogando a Premier League para, quem sabe, aparecer na lista final. Então, fechou a janela de transferências e jogadores importantes da seleção brasileira trocaram de clube e estarão na Copa e estarão também em alto nível, meu caro Ricardo Capriotti. É isso aí. Então, no próximo RB no Catar, na próxima edição, você já vai ter uma análise aqui dessa convocação, da última convocação do técnico Tite para esses 2 amistosos que vão indicar muita coisa, né? Muita coisa nessa convocação. A gente já vai conseguir tirar aí um pouquinho do que teremos da lista de 26 atletas, a lista final para a Copa do Mundo do Catar. Vamos conferir como foi a semana dos adversários da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo. Sérvia, Suíça, Camarões, a gente está falando aqui constantemente e o João Paulo Capelanes está em cima dessas seleções, trazendo aí todos os detalhes, até abastecendo a comissão técnica da seleção brasileira, o técnico Tite, com a preparação desses times também. E aí, João, como é que tá aí, hein? Sérvia, Suíça e Camarões, o que é que nós vamos ter pela frente? Fala, Capri, um abraço pra você, pra quem nos acompanha. Vamos lá, como tradicionalmente a gente vem fazendo desde o primeiro episódio do RB no Catar, a gente vai trazer informações e principalmente curiosidades das 3 seleções que vão enfrentar a seleção brasileira. Logo de cara, quando a gente fala de Suíça, o que vem à nossa cabeça? Relógio, chocolate,
e pouco futebol, é bem verdade. Só que se a gente for colocar em pauta aqui, o futebol vem chamando a atenção da seleção da Suíça, sim. Por mais que o maior sucesso dessa seleção tenha sido lá atrás, em 1924, uma medalha de prata. É muito pouco, é bem verdade, mas desde 2006, a seleção suíça vem disputando todos os mundiais. Vai pro 5º mundial seguido, a seleção que é colocada no ranking da FIFA como a 16ª colocada na última atualização que aconteceu em julho desse ano. E muita atenção também pro treinador, Murat Yakin. Ele tá no comando não faz muito tempo, é bem verdade, mas ele segue invicto. E ele na semana passada deu uma declaração que falou que ainda não sabe qual escalação e qual formação ele vai colocar na disputa da Copa do Mundo. Se a gente for analisar as eliminatórias da Copa, as eliminatórias europeias, ele não perdeu. 6 jogos, 3 vitórias, 3 empates. E chama muita atenção porque naquela formação da seleção suíça, ele atuava com 4-2-3-1. E ele foi questionado sobre isso e falou que não está convencido ainda e que ainda vai formatar a ideia de jogo e de escalação também. E eu queria trazer uma curiosidade, porque nas últimas 4 edições de Copas do Mundo, é claro que a Suíça não chegou a incomodar ninguém, só que foram 15 jogos, e ouça só essa curiosidade, 15 jogos nas últimas 4 edições de Copa. E a Suíça só foi derrotada no tempo normal em apenas 3 oportunidades. Então quer dizer, é um time que vende de fato caro as suas derrotas. Em relação à invencibilidade, nas últimas 21 partidas foram apenas 2 derrotas, e aí vai a curiosidade. Perdeu para a Itália, que chegou à final da Euro, contra a Inglaterra, e a Inglaterra no mês retrasado fez um amistoso contra a Suíça e acabou vencendo também. Então a situação da Suíça é exatamente essa. Nas eliminatórias da Copa não perdeu nenhum jogo e ainda deixou a Itália em 2º lugar do seu grupo. Rapidinho, os 3 principais jogadores. O goleiro cabeludo, que muita gente lembra, ele é do Borussia Mönchengladbach, que é o Sommer, um jogador muito experiente que vem há pelo menos 4 anos defendendo como titular a seleção suíça, e os 2 craques dessa equipe. O Shaqiri menos, é bem verdade que foi jogar na Major League Soccer no Chicago Fire, jogador muito experiente, passou por Inter, Liverpool e tantos outros times. E o meia Xhaka, jogador do Arsenal, tá jogando muita bola, é o capitão dessa seleção, também vai jogar como titular certamente. E eu queria fechar o nosso boletim da seleção suíça colocando a camisa, o uniforme reserva da seleção suíça para essa Copa do Mundo. É um uniforme que chama muita atenção, da marca Puma, e que muita gente já tá buscando aí comprar esse uniforme, porque justamente ele mostra ele todo branco, diferentemente da cor tradicional da seleção suíça, que é o todo vermelho, mas com um quadradão no meio. Então fica aí a curiosidade para quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, acompanhar a camisa Away reserva, visitante da seleção suíça para essa Copa do Mundo Qatar 2022, Capriotti. É isso aí, em áudio e vídeo, você nos acompanha, o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Informações e também visual muito bacana para todos vocês. Daqui a pouquinho nós vamos analisar o Grupo C da Copa do Mundo, hein? Já já o Grupo C em análise, em destaque aqui pelo nosso time. Mas chegou o momento de acompanharmos as informações das seleções campeãs do mundo, daquelas seleções que sempre chegam com uma onda de favoritismo, né? Afinal de contas, estamos falando de grandes times, aí temos Alemanha, Uruguai, Argentina, França, Espanha, são times que sempre chegam com favoritismo, e quem vai ficar de olho nessas seleções, já está de olho, vai ficar durante a Copa do Mundo, é o Lucas Herrero. E aí, Herrero, quais as novidades? Tudo bem, Capri? Ótima tarde, noite, ótimo dia para quem acompanha o podcast RB no Qatar. Problemas de feitiçaria na seleção francesa? Esse é o primeiro destaque deste RB no Qatar, dessa edição. Por quê? Paul Pogba, a gente já trouxe aqui, está se recuperando de uma lesão no joelho e, além disso, tem que se livrar de uma acusação do próprio irmão, o Matias, que acabou acusando o Pogba de ter feito um feitiço, de ter planejado um feitiço para que Mbappé se lesionasse e para que Pogba tomasse o protagonismo nessa Copa do Mundo. O que o Paul Pogba, meio-campista da seleção, disse em sua defesa? Que recebeu uma tentativa de extorsão do irmão do Matias Pogba, acabou sendo abordado por um grupo que tinha até fuzis entre os integrantes desse grupo. O próprio irmão exigindo que o Pogba pagasse 13 milhões de euros
para que o grupo ficasse quieto e para que ele cuidasse da família, algo que, de acordo com o Matias, não foi feito pelo Paul Pogba durante todo esse tempo em que o Pogba é estrela da seleção francesa. Portanto, vamos ficar esperando e aguardando o que vai ser definido com relação a essa investigação, e o técnico Didier Deschamps fica esperto com relação a esse aspecto, porque a gente lembra, é claro, do caso em 2015, com o Valbuena e também o Benzema. Benzema ficou até fora da seleção francesa por 5 anos porque ele foi condenado. Portanto, Didier Deschamps espera agora a resolução desse caso envolvendo Paul Pogba, o irmão Matias Pogba e também, é claro, o atacante Kylian Mbappé. Bom, vamos passar com mais 2 camisas de seleções que estão definidas para a Copa do Mundo, começando pela seleção argentina, Ricardo Capriotti. A primeira camisa tradicionalíssima para quem acompanha a gente em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, camisa listrada em branco e azul celeste, camisa feita com materiais recicláveis e alguns detalhes em preto. Já a segunda camisa tem tons predominantemente roxos e alguns azulados, camisa bem diferente, com algumas figuras flamejantes na parte de baixo da camisa que fazem lembrar os raios do sol de maio, que é o principal símbolo da bandeira nacional. Passando para a Espanha, nós temos a Fúria espanhola com a camisa número 1 tradicionalíssima, e eu chamo a atenção para uma mudança no símbolo da seleção espanhola. Acabou acontecendo essa mudança de escudo ano passado, a Real Federação Espanhola de Futebol mudou toda a identidade visual e o símbolo agora é todo vermelho com detalhes em amarelo. A primeira camisa, ela tem alguns detalhes em azul marinho, mesma cor da faixa que fica nas laterais dessa camisa, e a segunda é azul celeste, essa bem diferente, viu? Com algumas ondas num tom mais escuro, inspirada no Art Deco, que foi um estilo artístico famoso na Espanha na década de 80. Eu não gostei muito, viu, Capri? Pra quem acompanha a gente no YouTube, bem diferente essa segunda camisa azul celeste da seleção espanhola. Achei que era a seleção do Uruguai que estava ali na tela. Parece a camisa da seleção uruguai. Então, se tivermos um encontro de Espanha e Uruguai, essa camisa certamente não será utilizada pela seleção espanhola. Ficou curioso em ver como é essa camisa? Acesse aí youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, é o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, também no RB no Catar, o podcast que fala tudo de Copa do Mundo para você, além das ondas do rádio. Estamos também todos os sábados dentro do mundo dos esportes com o Fernandinho Fernandes. A Isabelle Moraes já está aqui para trazer informações das outras 22 seleções. E haja informação, hein? Porque Copa do Mundo não para e a Isabelle também não para de ir atrás de todos os detalhes dessas seleções para vocês. E aí, Isa? Oi, Capri, grande abraço a você e a quem nos acompanha aqui no RB no Catar, sempre trazendo destaques de alguma seleção. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o grupo C e eu trago um pouco de informações da seleção mexicana que está nesse conjunto, onde a grande força é a seleção argentina. O México não vem muito bem, tá? Segundo colocado nas eliminatórias da CONCACAF, ficou atrás do Canadá, é comandado por um técnico muito conhecido do futebol mundial, Tata Martino, para sua segunda Copa do Mundo, treinador argentino. Ele está desde 2019, conversei com alguns mexicanos para entender um pouco do clima por lá para essa Copa do Mundo e não tem muita confiança, mais interrogações do que certezas com o trabalho do Tata Martino, que não fez um ciclo tão interessante assim desde que chegou ao comando da seleção. Mas claro, uma grande expectativa de avançar neste conjunto C, que tem também a grande força a Argentina e claro, Irã e também a seleção da Polônia. Eu quero destacar, aliás, Polônia, Arábia Saudita, Argentina e México. Quero destacar sobre o Tecatito Corona, falei sobre ele recentemente, ele que é atleta do Sevilha, se machucou e o Sevilha já tinha dito, tá fora da Copa do Mundo, não volta antes do Mundial, mas a seleção mexicana, o departamento médico, a comissão médica da seleção tá de olho na situação dele e ele pode voltar a tempo do Mundial, é uma situação que tem sido observada muito de perto. Chega com a grande liderança do goleiro Ochoa, ele que chega para sua quinta Copa do Mundo, já esteve em 4 participações, 2006 e 2010 como reserva, 14 e 18 como titular dessa seleção, tá desde 2005 por lá, ele que é incansável. O Herrero destacou sobre o uniforme, tem também o uniforme da seleção mexicana, o número 2, inclusive já jogaram recentemente com ele. É um uniforme que remete à história, às raízes e à cultura do México, inclusive com raízes indígenas. Muitas pessoas gostaram. Eu achei um uniforme curioso, fiquei como opção também para a Copa do Mundo. Destacando sobre a seleção marroquina, agora que recentemente teve a demissão do Vahid Halilhodzic, treinador do comando da equipe, e já tem um novo comandante. É o Walid Regragui, ele que tem 46 anos, ex-atleta da seleção, foi recentemente contratado para assumir com a grande missão de recolocar a seleção marroquina no foco, né, e também no caminho para a Copa do Mundo e, claro,
trazer de volta Ziyech, atleta do Chelsea e que estava afastado por brigas com Halilhodžić, Capri. Valeu, Isa. Então, todas as semanas, as informações das seleções, você tem aqui a atualização no podcast RB no Catar, pelas ondas do rádio e nos canais digitais da Rádio Bandeirantes. Chegou o momento de analisarmos o grupo C da Copa do Mundo. Como a Isabelle acabou de destacar, é um grupo que tem a Argentina como a principal força, campeã do mundo, junto com a Argentina, a Arábia Saudita, México e também a Polônia. Então, começando com você, Alexandre Pretzel, quem é que vai avançar às oitavas de final nesse grupo C da Copa? Olha, Capri, pra mim, Argentina em primeiro, por tudo isso que a Isa colocou agora. O México joga como nunca e perde como sempre, e sempre para nas oitavas. Acho que dessa vez nem passa, e acho que a Polônia vai ficar em segundo, e a Arábia Saudita vai ficar na última colocação. Então Argentina em primeiro, Polônia em segundo, e eu tô sonhando com isso e acho que pode acontecer. Brasil e Argentina na semifinal, no maior jogo da história das Copas do Mundo, com a Argentina avançando. A Argentina está vivendo uma fase muito boa. Eu diria que é uma fase muito parecida com a da seleção brasileira. Acho que são seleções que estão num nível ali bem parecido. E a França um pouquinho acima dessas duas. Pelo menos eu tenho visto dessa maneira. Então, um Brasil e Argentina na semifinal da Copa seria uma final antecipada. Pararia o mundo, sem dúvida. O mundo. Eu, apesar de alguns não concordarem, pararia o mundo. Com o Neymar em grande fase, começando muito bem essa temporada europeia, e o Messi jogando a última Copa, sua última cartada. Exato, então seria realmente um espetáculo. Mas isso tem muito chão, muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Eu também vou ficar com Argentina e Polônia. O México está vivendo uma situação, um drama aí, e já há um bom tempo, né? Um bom tempo. Acho que o México dessa vez não vai avançar na Copa do Mundo. E pra você, João Paulo Capelanes, quem é que passa as oitavas de final nesse grupo C, hein, João? Ô Capri, pra mim, Polônia em primeiro e Argentina a segunda colocada. E vou além, a Argentina é pura perfumaria. Sistema defensivo da Argentina é uma piada e o meio-campo é comum. O ataque é bom, tem um gênio como o Messi. Se a gente for colocar craque mesmo nessa seleção, é só um. Que se tiver apagado não vai fazer muita diferença a seleção argentina. Pra mim é perfumaria e a seleção argentina não vai muito longe nessa Copa, não. O problema é que só a Argentina tem dado problema pra gente aí nos últimos tempos, né? Só a Argentina que tem tirado o sono do técnico Tite. Perfume caro esse, hein? Cara, super. É fato que a gente não jogou contra europeus também, né? Mas a Argentina aqui no continente é o time que tem tirado o sono do Tite. E pra você, Lucas Herrero, quem é que vai avançar no grupo C? Capri, palpite completamente diferente do Capelanes. Pra mim, a Argentina passa em primeiro do grupo, vai passar de braçada, vai fazer 9 pontos, sem dúvida alguma. Se a gente compara os 3 grupos que a gente analisou até o momento, é a que tem maior favoritismo dentre as favoritas dos grupos A, B e C. Em segundo lugar, aí fica a briga, a disputa entre as piores segundas colocadas dessa Copa do Mundo, pelo menos nesse grupo C. México e Polônia. Quem tá pior? Difícil escolher, porque a Polônia trocou de técnico, né? Graças ao Paulo Sousa, que saiu pro Flamengo e conseguiu, na última rodada, nas eliminatórias, passar para essa Copa do Mundo. Vem muito mal, não convence ninguém. Em 2018 fez apenas 1 ponto na Copa. O México com Tata Martino também não convence. Para mim passa o México no cabelo, num fio de cabelo, viu, Capri? Argentina em primeiro, México em segundo. E finalmente a Isabelle Moraes, conta pra gente aqui qual é o seu palpite, quem é que vai avançar. Vai me dizer que você não vai pôr a Argentina em primeiro no grupo, Isa. Vou colocar, igual o Capelanes, a Arábia Saudita em primeiro, não, acho que a Argentina passa. Não, coloquei Polônia, e podem me cobrar. Bebeu vinho estragado, Capelanes. Acho que a Argentina passa em primeiro no seu conjunto, sim, uma seleção que, especialmente nos últimos 3 anos, muito organizada pelo Lionel Scaloni. Vou de México na segunda colocação. Acho que, embora o trabalho do Tata Martino não empolgue tanto, é uma seleção que me passa mais confiança do que a Polônia, que trocou em janeiro de treinador, e a Arábia Saudita, que tem uma seleção muito local, os atletas não têm experiência internacional, vai ficar na quarta colocação. Muito bem, chegou a hora de trazermos mais integrantes da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes, falando de Copa do Mundo, atualizando informações, opinando, palpitando, e agora é hora do Cláudio Zaidan. O Zaidan que sempre tem uma visão um pouquinho diferente nessa Copa, além das questões técnicas, táticas, tem também aquele olhar um pouquinho filosófico da coisa, né? Afinal de contas, política, cultura, tudo isso entra em campo na hora de uma Copa do Mundo. E o Zaidan hoje conta pra gente o que, hein, Zaidan? Em 1904, ano em que fundaram a FIFA, já havia a intenção de se organizar o Mundial de Seleções Nacionais. Mas a oposição dos britânicos, a crise entre as potências colonialistas e, claro, a Primeira Guerra Mundial
foram obstáculos intransponíveis. Por isso, só em 1930, mesmo com crise econômica internacional e com um vasto desdém pela ideia do Mundial, a FIFA conseguiu realizar a primeira Copa do Mundo. O Uruguai foi escolhido, apesar da oposição de muitos europeus. Prevaleceu, inclusive, o fato de o país comemorar naquele ano o centenário de sua independência e levou-se em conta a força do futebol uruguaio naqueles tempos. Força atestada pela medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 24 e de 28. Os uruguaios venceram a Argentina na final de 30, levantaram a taça outra vez 20 anos depois no Maracanã e seguiram nas 4 décadas seguintes, formando seleções fortes e vendo seus 2 gigantes, Nacional e Peñarol, conquistarem diversas Libertadores e Mundiais. Houve então o início da decadência financeira e técnica desses clubes e com efeitos na seleção, além do fato de que os jogadores saíram do juvenis direto para a Europa. A seleção sofreu esse impacto e Oscar Tabares foi chamado para mudar o cenário. Comandou a Celeste em direção a outras manifestações da grandeza do seu futebol. Mas também o trabalho de Tabares chegou ao seu limite, principalmente com o declínio, a fase derradeira da carreira dos principais jogadores desse período, como Godin, Suárez, Cavani. Tabares foi substituído pelo Diego Alonso, que chegou a tempo de produzir a reação no classificatório. Suárez e Cavani ainda podem ajudar, Araújo tentará suceder a Godin, mas o fato é que uma boa campanha, talvez parecida com a de 2010, dependerá principalmente do que fará Arrascaeta nos campos do Catar. O meia do Flamengo, inexplicavelmente pouco utilizado pelo Tabares, é crucial para que o time de Diego Alonso escreva a página relevante na gigantesca história do futebol uruguaio e da seleção celeste. Copa do Mundo é com a Bandeirantes. Boa, Zaida! Agora a gente vai trazer Gustavo Soler. O Soler está de olho naqueles jogadores, naquelas seleções que podem surpreender. Afinal de contas, Copa do Mundo sempre tem aí um jovem, sempre tem um talento que acaba se sobressaindo. Alguém que está voltando aí para tentar dar a volta por cima. Essa semana você vai destacar quem para nós, hein, Soler? Coadjuvante de luxo, um parceiro perfeito para qualquer esquema e que muitas vezes fura a bolha para ganhar o protagonismo. Ángel Di Maria, o veterano argentino, é figurinha carimbada no Catar em 2022. O jogo da Argentina vai pintar uma bola tocada, Di Maria! Barrado pelo Real Madrid na final da Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, Di Maria tentará se despedir da seleção argentina em grande estilo, ajudando Messi e companhia a conquistar o tricampeonato mundial. Boa, Soler, é isso aí. Paulo do Vale, nosso outro repórter do podcast RB no Catar, tem sempre um convidado, uma personalidade que já está de olho na seleção brasileira, na Copa do Mundo. Qual é a personalidade da semana, hein, PDV? Meu, tu não sabe o que aconteceu? Os caras da RB invadiram o Catar e trouxeram junto o principal produtor musical do Brasil, que descobriu nada mais nada menos que o Charlie Brown Jr. Hey! O Rick Bonadio é viciado em futebol e um palmeirense doente. E a empolgação dele com a seleção de Abel Ferreira também respinga na seleção de Tite. Fala aí, Bonadio! Fala, pessoal da Rádio Bandeirantes, estou aqui ansioso esperando a Copa do Mundo. Vamos juntos torcer pela nossa seleção, ver os nossos jogadores dando show e eu tô confiante, hein? Vamos nessa, um abraço a todos.
Faltam menos de 3 meses para começar a Copa do Mundo. O Catar aparentemente já está pronto, já está tudo certo com o país, com a cidade de Doha, para receber as 32 seleções, os torcedores. E por isso mesmo nós destacamos o repórter Felipe Melo para ficar de olho nessa preparação, nos preparativos ali do país sede. E essa semana, qual é a novidade, hein, Felipe? No Catar, a cultura, a vida política e jurídica é marcada pela influência do islamismo. A legislação local é chamada de Sharia, e antes de embarcar para a Copa do Mundo é importante conhecer as principais leis do país para não passar por apuros. Por exemplo, casamento de pessoas do mesmo sexo não é permitido e demonstrações públicas de afeto não são comuns. Uma das leis mais severas que tem preocupado a opinião pública é a que proíbe relações entre pessoas do mesmo sexo. A pena é de até 7 anos de prisão. Andar sem camisa não é permitido. Homens não podem em público exibir o peitoral e coxas. Para as mulheres, o indicado são saias abaixo do joelho, camisetas e nada de decote, mini blusas ou roupas justas. O consumo de bebida alcoólica em público também não pode. Apenas estabelecimentos designados pela FIFA ou pelo governo catarí terão permissão para comercialização. A venda deve ocorrer apenas em fanzones, com controle rígido das autoridades. E olha, para quem gosta de tirar foto, atenção! Filmar e fotografar pessoas sem autorização é crime. A regra se estende para imagens de policiais e edifícios militares, o que pode levar à prisão. Então é importante lembrar que o Catar é um país conservador. Quase 70% da população local segue o islamismo. Mas sobre a religião, vamos deixar para explorar o assunto em um próximo episódio. Muito bem, e com essa informação do Felipe Melo, nós estamos fechando o podcast RB no Catar dessa semana. Muito obrigado a você que nos acompanha pelos canais digitais da Rádio Bandeirantes, a você que está com a gente dentro do mundo dos esportes com o Fernandinho Fernandes pelas ondas do rádio. Fique atento, hein? Fique ligado. Copa do Mundo é com a Rádio Bandeirantes. Já está sendo assim, vai ser assim, porque desde sempre, Copa do Mundo, Seleção Brasileira é com a Rádio Bandeirantes. Próxima semana, mais uma edição do podcast RB no Catar. Você não perde nenhuma informação. Você pode ficar aí durante a semana meio desligado, pode perder as informações. A gente chega aqui para atualizar tudo para você. Então uma boa semana e até o próximo episódio. Valeu! RB no Catar.